vou à sua pergunta, também não quero fugir dela, não, que é a questão da privatização, no caso da Eletrobras. Quanto à privatização, eu não sou daqueles que pensam que a estatal é ruim, não. Eu não sou dessa posição. Eu acho que, em muitos casos, a estatal faz sentido. Tá? Na década de 90, era comum a gente ler nos livros de economia que havia razão, e isso os países da América Latina abraçavam muito essa ideia, que era importante privatizar por três motivos, basicamente. Primeiro, porque o setor privado era mais eficiente. Segundo, que o governo não precisaria mais estar colocando dinheiro nas estatais para mantê-las de pé. E terceiro, porque essas estatais, uma vez privatizadas, poderiam estar produzindo de forma mais eficiente, mais quantidade de produtos e, consequentemente, recolhendo mais tributos para o próprio governo. Então, seriam essas três razões que a gente encontrava muito em livros de economia que justificavam aquela primeira onda de privatizações da década de 90. Na década de 80, alguns países, como Inglaterra, né, principalmente, Reino Unido, de uma forma geral, e alguns outros também, do leste europeu. E na década de 80 mais, né, começou esse movimento. E na década de 90, com a América Latina como um todo, pegando os exemplos mais próximos nossos. Só que havia quem questionasse isso. Primeiro, porque nem sempre o setor público necessariamente é menos eficiente. Nós temos empresas públicas no mundo que têm um desempenho bastante notável. Né? Então, isso pode ser uma falácia, de uma certa forma. Né? Se a empresa pública for bem gerida, ela pode sim ter uma eficiência de destaque. Né? E nós temos empresas públicas do país, do Brasil, que são referência internacional. É o caso da Embrapa, por exemplo. Né? É uma referência internacional. E eu fico com muito receio também, eu não estou aqui querendo politizar a discussão, não quero mesmo, mas a gente sempre tem receio de quais são os reais motivadores para que se embarque numa onda de privatizações. Né? Porque, de repente, privatizar tudo é bom. Não, peraí, mas os Estados Unidos, que todo mundo fala que seria Inglaterra e Estados Unidos, talvez um pouco Holanda também, que seriam as economias, digamos assim, as maiores referências liberais que nós temos hoje no mundo, mas esses países também têm empresas públicas e que funcionam. Por exemplo, os Estados Unidos têm a empresa de Correios deles, pública até hoje, sempre muito ridicularizada porque a mídia costuma falar mal do que é público, né? Porque tem razões intrínsecas a esse contexto também. Nesse sentido que eu me refiro, porque nós saímos de um monopólio estatal para cairmos num oligopólio privado, sem termos efetivamente a implantação de uma efetiva concorrência, esse é o problema. de uma matriz concorrencial, não nos leva a melhor efetiva e a benefício para o consumidor. Então, né? Sim. E aí, o professor Marcelo, que sempre faz as leituras, mas nós temos aqui uma manifestação de um internauta sobre esse assunto, só para não perdermos o time, né? O Ricardo André Varnier diz o seguinte: Eletrobras deixando de ser uma estatal brasileira para ser um ativo estatal chinesa, portuguesa, francesa, faz sentido? Isso é um erro. Da minha perspectiva, mas eu dou para ouvir o Paulo. Faz sentido essa questão? Bom, primeiro, eu concordo com o professor Armênio ao dizer que você pode você incorre no risco de se ter um oligopólio privado, sim, por que não? É possível, lógico que é. Por isso que você tem que ter uma regulação muito eficaz se você for partir, né, para privatização em larga escala de tudo que se tem no país, o que eu acho um equívoco. Até porque nós não temos uma regulação hoje
que me deixe tranquilo quanto a isso. Eu acho que nós temos muitos eu ia problemas chegar lá, regulatórios. mas o senhor já está antecipando. A nossa ANEEL não inspira confiança. Eu não vou falar que a ANEEL não inspira confiança, porque eu Do conheço ponto de vista de pessoas. eficiência e eficácia, É, efetivamente, entendeu? mas Não a estou gente tem. falando da É, nó- idoneidade das pessoas que estão lá, mas da eficiência e da eficácia do órgão. Nós temos um problema do Brasil, alguns problemas do Brasil ligados à nossa forma de. à nossa lei, a nossos aspectos jurídicos. Uma das coisas que eu, como advogado, também já estudei o assunto, é a questão que me incomoda bastante, é quanto à responsabilização no Brasil. Né? No Japão, a gente vê que as leis lá são cumpridas, e se alguém sair do que se espera na sua atividade profissional ou na sua vida, no Japão as pessoas chegam até a se matar, porque a vergonha é grande. Então, há um controle, há um controle não apenas legal, mas há um controle moral no Japão. Nos Estados Unidos, nós vimos com o escândalo da Enron, em Sim. 2001, das .com da vida também, teve muita gente que foi presa, ricos presos, né? E que morreram na cadeia, inclusive. Né? Então, nós vemos, nos Estados Unidos, a gente vê uma lei, assim, a responsabilização pelas coisas, e parece que é levada de uma forma mais efetiva. No Brasil e nos países da América Latina como um todo, a gente tem um problema quanto a essa questão que me incomoda bastante. A gente não tem assim responsabilização levada a cabo como a lei chega até a prever, mas não se, mas aquela história da lei não pegar, me parece, né? Nós tivemos a gente teve um problema de corrupção enorme no país, independentemente das críticas que se fez ao processo, que eu também enxergo essas críticas como sendo, muitas delas fazendo sentido, né? Mas eu acho que a gente teve também a oportunidade de fazer um trabalho bem feito, e a gente acabou que viu que a responsabilização, em alguns casos, até se fez valer por algum tempo, mas depois eu não sei se ela foi ampla, acho que não foi. Né? Isso também não ocorreu só com a questão da corrupção, aconteceu agora com dois rompimentos de barragem que implicaram em mortes, muitas mortes, e cadê a responsabilização disso? A gente enxerga isso? Pelo menos a gente não vê. Então a gente tem um problema no país grande com a questão jurídico-legal, que passa pela questão da responsabilização, que me incomoda particularmente, e passa também pela questão de fazer as coisas bem feitas. E eu acho que a gente tem um problema de organização. Né? A gente tem gente que pensa bem, a gente tem gente que executa bem, mas a gente tem um problema na gestão. E eu não sei explicar bem feito. Eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos junto com o Marcelo Suano, e desde aquela viagem, me fez pensar muito, porque nós conversamos com muitos ex-militares Sim. que atuavam em bancos com performance muito boa, né? Me pareceu, em bancos e agências de regulação dentro do governo, né? Ou no setor privado, até como advogados, oriundos ex-militares, né? Que carregavam aquela bagagem, né? De maior exigência, né? Na sua execução das tarefas, né? E eu acho que como os Estados Unidos têm uma força militar muito grande, isso acaba disseminando, me parece, né? Me deu essa impressão. Desde que eu voltei daquela viagem, eu sempre sempre me veio à cabeça essa impressão de como é que boas escolas militares nos Estados Unidos, eu acho que tinha alguma externalidade positiva para a economia, entendeu? Gerava a impressão que eu tive. E eu acho que no Brasil a gente até tem boas escolas militares, mas a gente não tem uma forma de disseminar isso. Nós temos muitos problemas de transpassar do público para o privado, né? E fazer valer no privado a excelência que se ganha no público. Isso eu acho que o senhor está, salvo o melhor juízo, o que eu estou entendendo é que o senhor
O senhor não tem certeza de que esse Não. processo de privatização vai gerar uma eficientização? Não tenho certeza. Como não tenho certeza de muita coisa hoje. Por exemplo, eu não acredito na crença, volto a dizer que não estou aqui, não quero discutir política, eu não tenho claro. bandeira. Mas eu não acredito. A gente parte da premissa assim, à luz da forma que está sendo feita a privatização, com as regulações que estão sendo feitas, né? Por exemplo, uma pergunta que eu lhe faço: dentro desse processo de privatização, a eletronuclear está dentro? Vai ser privatizada junto? Ou vão ser retirados algumas partes da Eletrobras que podem ser estratégicas para o desenvolvimento tecnológico do país que não vão ser repassadas ao setor privado? Eu estou conhecendo mais o professor Armênio mais hoje, né? Já conheci, mas estou conhecendo mais hoje, estou vendo que ele é tão perspicaz do que o Marcelo. Insistente. Mas eu entendi. Olha só. Eu não acredito, voltando um pouco, mas para chegando nesse ponto que o senhor colocou, eu não acredito, por exemplo, que se privatizar tudo, que os investimentos vão cair no nosso colo aqui no Brasil, que vai ficar tudo, vamos viver uma lua de mel. Eu não acredito nisso. Eu acho que muito do movimento atual que está sendo feito é concentrador de renda. E sendo concentrador de renda, eu acho que a gente não vai alcançar atingir o problema maior nosso, que é distribuir riqueza, para fazer a renda girar. Os Estados Unidos... A eficácia do processo. Eu não acho que... Como eu não acreditava na reforma trabalhista, não acreditava na reforma da Previdência, para o que foi proposto, do jeito que foi proposto, eu acho que no longo prazo a gente vai ter alguns benefícios, sim, tanto de uma como de outra, porque o ser humano ele é resiliente, ele vai se afeiçoando a todas as intempéries com que ele se depara, principalmente o brasileiro, né? Assim como a reforma tributária que está proposta não é reforma tributária, é ajuntamento de tributos. Isso é um risco também que nós temos outro risco envolvido aí. E aí tudo só para dar um exemplo, né, para fazer um parênteses. Tudo depende de uma concertação política melhor, né? Uhum. Nós estamos vivendo mais de 10 anos de uma total desconcertação política, né? Uhum. Isso não quer dizer que antes disso estava bom também. Não quer dizer. Mas só para o senhor sabe se o senhor sabe se nesse processo de privatização vai o conjunto todo ou vai sair algumas partes? É o que eu ia chegar agora. A sua pergunta foi bem pontual e eu vou responder. Primeiro, nós temos duas mexidas. Antes da privatização da Eletrobras, nós tivemos a aprovação da medida provisória 998, né? Uhum. Que já fez uma reestruturação do setor. E ali, essa medida, que foi aprovada agora em fevereiro, essa medida ela já está reposicionando as empresas do setor elétrico, né? Está fazendo uma reestruturação ali dessas empresas. E até eu já conversei muito com o Leonardo Guimarães, que é o presidente da Eletronuclear, nós conversamos muito no início desse ano sobre essa mudança. Então, essa mudança foi importante para, de alguma forma, reposicionar as empresas do setor elétrico de forma a não serem atingidas em eventual privatização da Eletrobras. Já foi feito um primeiro movimento com a aprovação da MP 998. Tá? Isso é importante dizer. Agora, isso também não quer dizer, a priori, essa mudança não transforma diretamente essas empresas, não passam elas diretamente para o setor privado. Mas também já se vai ensaiando uma conformação pensando no futuro para elas, né? Mas a principal prioridade dessa mudança foi concluir a obra de Angra 3. Né? Eu acho que essa mudança foi importante, primeiro, para blindar as empresas do setor de energia nuclear de eventuais desestatizações do setor, e segundo, promover, né, fazer um ambiente melhor para a promoção do investimento em Angra 3. Voltando agora para a privatização da Eletrobras, que é o que está em discussão ainda, está até um pouco escanteado, né? Veio com força mês passado, mas aí agora está um pouco escanteado, e parece que a reforma tributária ganhou mais força para se discutir isso, e agora a CPI também, né? Entrou para atrapalhar um pouco a política. E também as reformas administrativas
São 4 medidas provisórias. Uma já passou, que é a 186, falta a 187, 188 e a 32. Essas medidas provisórias aí que faltam são relevantes ainda. Então, foi 186, falta 187, 188 e a 32. E o projeto de lei de privatização da Eletrobras. Esse projeto de lei, para mim, tem uns problemas graves. Já que o doutor Armênio está me cercando e agora vamos falar. Não, a gente quer ouvir a sua opinião a respeito do processo, de como é que ele está desenhado, né? Primeiro, o seu relato de como ele está desenhado, e segundo, a sua percepção a respeito da forma, né, que ele está apresentado. Eu não acredito que uma privatização seja bem feita sem você abrir um leilão. A lei manda licitar as empresas em caso de venda delas. Uhum. E o que está sendo feito é um aumento de capital e que o governo vai se abrir mão de participar do aumento de capital. Então, você vai entregar um controle para o agente privado sem fazer um leilão disso e obter o melhor preço. O leilão ele ajuda, é um mecanismo de economia que ajuda você a otimizar o preço de um ativo a ser vendido, né? Então, está sendo feito por uma IPO? Pelo IPO? Na verdade, eles estão querendo... e isso é uma coisa que me preocupa bastante. Qual é a alegação do Ministério? Eu participei de uma reunião no Ministério que eu apontei pelo menos 8 pontos com os quais eu não concordava. Isso no ano passado, antes da Covid. Sim. E aí a lei ficou adormecida, o projeto de lei ficou adormecido durante toda a Covid, e agora esse ano eles retomaram discussões com ele. Mas eu continuo com as mesmas críticas que eu tinha lá um ano atrás. Que foi eu sinceramente achei que ia ser feito via leilão, mas está sendo feito por... Não vai ser feito via leilão? Não, vai ser feito por via venda de participação acionária. Pois é, isso é uma crítica que eu fiz, que eu fui demandado dentro como consultor. Eu não posso entrar mais a fundo nisso, né? Sim, claro. Perfeito. Mas o que eu posso dizer é o que está sendo discutido por algumas, até pela imprensa já se aventou isso. Sim, mas o senhor pode nos dar notícia do que está efetivamente proposto no projeto de lei, nas medidas provisórias? Então, qual é o argumento do governo? Da área econômica do governo, vamos fazer também justiça. A área econômica do governo, eles acreditam que, como eles vão passar para o setor privado, vai haver uma outorga, né, do setor público para o setor privado para exploração dessa atividade. E que aí o valor dessa outorga entraria como para os cofres públicos. Aí eu falei, olha, mas a outorga, ela sendo estatal ou não, ela vai ocorrer. Entendeu? Sim. O que você está abrindo mão é de um direito de comando de uma sociedade anônima. E esse direito de comando, ele tem um valor. Isso é um ativo e tem um valor. E você está abrindo mão disso quando que você é o valor decide. Da outorga. Não, para mim são duas coisas distintas, na minha cabeça. A outorga é o direito de exploração do negócio. Certo. Mas, além disso, a empresa tem o valor da empresa em si, do ativo da empresa em si. Pois é, porque o valuation ele pode ser feito de diversas formas possíveis. Certo. Obviamente, com outorga ou sem outorga. Sem outorga não tem valor. Com outorga tem valor. O que eu acho é que a gente teria que pensar melhor isso aí. Foi mal discutido isso, entendeu? Eu acho que você pode pensar que a outorga tem um valor, mas eu acho que o direito sobre o negócio, que envolve também a outorga, tá? Que a outorga seria talvez o principal ativo, mas que envolve também a outorga, você está saindo do mercado, você está dando algo de valor muito grande, sem leilão, sem licitação. Isso aí me preocupa. Agora, isso foi feito, se eu não me engano, no governo Dilma. Sim. Com no caso do IRB, me parece, em 2013 ou 12, acho que 13. 13. O IRB foi feito mais ou menos dessa forma, mas a peculiaridade do IRB, o que requer um pouco que a gente pense um pouco, também não teria uma resposta pronta para falar agora, eu precisaria de mais reflexão, professor.
professores, né? E espectadores como um todo. Lá no caso do IB, era uma empresa, uma sociedade de capital fechado e não aberto. Então foi feita uma saída do governo em favor dos demais sócios daquela sociedade de capital fechado. Ali você não teria negociação de ações da Bolsa. Os interessados poderiam ser só os próprios sócios. Então, nesse caso, eu acho que até faria mais sentido você fazer uma saída de cena simplesmente emitindo ações em que os demais sócios quisessem participar e assumir o controle do negócio. Porque você não poderia vender ações no mercado porque é uma empresa de capital fechado. Agora, no caso da Eletrobras, é uma empresa de capital aberto. Né? E se você lançar essas ações no mercado, você tem, dependendo da demanda, você vai ter uma apreciação maior ou menor do valor do preço do valor de mercado da ação da empresa. Né? Então, você tem outras variáveis aí envolvidas. E o que me preocupa é isso. Então, acho que uma coisa que o governo poderia ter, a área econômica do governo, repito, deveria ter discutido mais isso. Mas eu estou vendo muita coisa esquisita, assim. Eu sou um crítico, né? A probabilidade, Paulo, desculpa te interromper, a maior probabilidade de que esse desenvolvimento, ou melhor, que haja um encerramento do processo ou uma conclusão sobre o processo de privatização e ele seja colocado, seja concretizado, tu prevês ou tu imaginas que seja para quando? Ou quantos anos tu ainda achas que isso vai se desenvolver? Não, dificilmente eu me arriscaria e dar um prognóstico, eu estaria sendo leviano se eu falasse. O que eu acho que é uma privatização difícil, tá? Porque há muitos interesses. Você estaria abrindo mão de empresas como uma Chesf, uma Eletronorte, está tudo dentro desse pacote. É porque a Eletrobras é uma holding, né? Você tem várias empresas. Ela também não é só holding, né? Tem outros negócios dentro. Sim, então, sim. ela controla, por exemplo, também Furnas. Então, você sim. tem vários grandes negócios e interesses envolvidos nisso. Ela faz, por exemplo, esse projeto de lei, ele faz ela tem uma preocupação em dar respostas principalmente no caso do Rio São Francisco, que é muito relevante. Ele tem preocupações com financiar alguns projetos que hoje são financiados pela Eletrobras, né? E que com a desestatização teria que ser feito de outra forma isso. Então, há uns gatilhos para que se reponha alguma perda que a gestão do que está no entorno do Rio São Francisco, né, perderia com a privatização da Eletrobras. No caso, geraria uma estagnação desses demais projetos. Não posso dizer que vai gerar uma estagnação. Você muda muito a dinâmica das coisas. A preocupação é que você sempre tem um risco com a privatização de não se ter mais, né, o alcance que o governo hoje cobre, como um todo, né, principalmente nas regiões norte e nordeste, que são mais dependentes de empresas como a Eletrobras do que outros estados são. Né? Então, hoje a Eletrobras, enquanto estatal, por ser estatal, ela também tem alguns fins sociais, né, que ela acaba abarcando. E se ela se for desestatizada, essa finalidade social ela vai se perder. A empresa não vai ter mais uma finalidade social em paralelo, como é tipo de quase todas as estatais. Né? Então, esse viés social da empresa, por menor que seja, ele vai ser perdido.